Então é isso, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma quinta-feira, grupo de estudo, as 12 casas astrológicas. Quem está chegando pela primeira vez aí, seja bem-vindo ou bem-vindo. Quem está retornando também, né, Cida? Seja bem-vinda de novo. Não vai embora, não, fica com nós é muito legal. E é isso, então, a gente gosta de astrologia, eu sou Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, estudei na Gaia, Escola de Astrologia aqui em São Paulo, estudei. Acho que eu saí de lá, acho que em 2014, 2015. Desde quando eu saí da Gaia, eu não parei mais de falar de astrologia, assim. Peguei essa fazer isso funcionar e, enfim. E foi muito legal e está sendo muito legal. E aí a proposta do grupo é um grupo de estudos, né? Como o nome já diz. E a gente está desde agosto estudando. E aí primeiro eu passei pelas casas, pelo meu entendimento, as casas astrológicas, né? E aí agora tem essa proposta da literatura do Danny Rudger, que é a mandala astrológica. O Danny Rudger, junto ali com o Harvard Saspostas, né? E a Liz Green, eles são os astrólogos da astrologia contemporânea que trouxe essa linguagem já mais psicológica, né? Mais no sentido da transformação do ser e tal, e que é muito a linha que eu gosto, assim, sabe? Nesse sentido, assim, do transformar a gente mesmo, né? Nesse caminho de evolução, de crescimento, que eu chamo de um caminho espiritual. E eu acho muito legal esse processo, assim, de poder ter um caminho de transformação para entender essa loucura, assim. E aí, a gente está lendo esse livro, A Mandala Astrológica, e a Mandala Astrológica ele trouxe a sabedoria dos números sabeus, que é uma linguagem antiga também, que é um estudo sobre cada grau de cada signo, entendendo que o signo ele tem um grau de evolução, né? Então, primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato, nesse sentido de entendimento, de consciência. E aí, falando disso, para a gente trocar também sobre isso depois, eu falei isso hoje com a Glória não está aqui. Então, acho que daqui a pouco ela vem. Que é isso, assim, a gente não nasce pronto. Não nasce pronto. A gente veio a ser. É uma oportunidade de crescer, de aperfeiçoar e tal. Só que a gente não tem essa cultura. Pelo menos eu não tive contato com isso, eu nem sabia. Tipo, eu brinquei com meu tio é professor, outro dia eu falei disso. Eu brinquei com ele, falei assim, ó, a gente tinha que ter ciência dessas questões emocionais, do que é sentido, do que é tristeza, do que é alegria, essa educação emocional na escola, gente. Né? Sabe, aprender a lidar com essas questões, essa questão do autoconhecimento tinha que ser uma coisa desde. E aí meu tio ele virou para mim e falou assim: mas os adultos também não sabem? Como é que a gente vai ensinar uma coisa que a gente não sabe, né? Aí eu falei, verdade. Então é nesse sentido, assim, de entender que, quando eu digo, eu falo muito disso, né? Mas eu tomo cuidado para não parecer uma coisa assim fanática, né? E eu falo muito dessa questão espiritual, porque para mim o olhar de astrologia é um olhar de espiritualidade, mas a astrologia não é uma questão de um estudo espírita, é um estudo dos ciclos da natureza. É isso, a astrologia ela estuda o tempo e os ciclos da natureza. E aí, para mim, dentro dos meus estudos, eu acredito que o entendimento humano sobre esses ciclos da natureza é entender essa evolução, esse crescimento pessoal nosso, né? E aí o mapa astral ele vai falar sobre as nossas questões, a gente vai viver as nossas questões e essa oportunidade de aprendizado, assim, sabe? É nesse sentido, assim. Então, para mim, aperfeiçoar a gente mesmo é um processo de evolução espiritual. Acho que é isso, assim. Então, a gente poder melhorar, né? E aí, depois dos 30 anos, a gente descobre que a vida tem algumas repetições e descobre também que mudar um hábito é uma coisa difícil, não é tão simples assim, né? Fala assim, tem alguma coisa errada, que eu estou vivendo isso aqui de novo e não tem nada a ver com as pessoas, nada a ver com o lugar, nada a ver com as circunstâncias, sou eu mesmo. E aí você começa a entender que a vida é um pouquinho diferente. Mas enfim, e aí o que está acontecendo? Hoje a gente vai falar do signo de Touro. E como que funciona? A gente escolhe aí três números, um de cada decanato, e lê um pouco, né, desses trechos e troca sobre isso, né? Sobre esse contexto do trecho. É um texto bem curtinho, é uma linguagem simbólica, né? Ele traz
uma sutileza ali, falando de uma cena, mas dá para a gente entender, né? E eu acho legal que não é uma coisa cartesiana, porque eu acho que o simbólico, nesse sentido da astrologia e do sentido espiritual, fica mais fácil da gente compreender. Talvez o cérebro não alcance, mas a mente não ajuda muito, não, em alguns momentos. Acho que é para esses símbolos é para driblar a mente mesmo, assim, para a gente conseguir entender de uma outra forma, né? De um outro cenário e tal. Enfim. E aí, se alguém puder, eu tô esperando a Lucila. Tô enrolando aqui para Lucila. Rodrigo, ela escreveu no chat, ela é a 6 graus e 52. 6 graus de touro. Primeiro decanato. É. Primeiro, né? É. E A gente alguém. pensa assim, né, Rodrigo? Os Pode 10 ser primeiros, 12? Pode ser 12? 10 a 20, né? É o segundo, e de Isso, 20 a 30 é o terceiro. Tá. exatamente isso. 12 foi a Cida, né, Cida? Sim. Quem mais? O terceiro decanato. 23 graus? 23 graus de touro. E aí eu vou abrir aqui. E aí é isso. Nesse sentido. Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu falei. Depois a gente vai ficando mais à vontade. Mas quem chegou e não tá conseguindo entender muita coisa, faz igual a gente. Faz cara que tá entendendo que dá tudo certo. É... 6 graus de touro. É isso, é. Chegou aí para vocês o compartilhamento? Chegou. Sim, Sim. Sim, Tá. E aí, se alguém puder me ajudar, por gentileza, ler esse trechinho, Posso ler? por favor. Bom, segundo nível emocional cultural, fase 36, touro a 6 graus. Ponte formada por cantileveres estendida sobre uma garganta profunda. Ideia básica: a conquista do isolamento por meio da cooperação num grupo. A pessoa que sofreu privações e solidão pode dar nova substância à sua própria vida emocional por meio da participação no projeto coletivo. Todos os grandes desafios evolutivos implicam a superação de dificuldades básicas. Deve-se dar um passo adiante, e, no entanto, um abismo confronta o homem em processo de evolução. Já não se trata de um vazio pessoal, um túmulo aberto, mas um precipício que é parte integrante da Terra, através da qual a evolução do homem deve seguir. Deve-se constituir um elo de ligação por meio do poder da mente coletiva, do grupo ou da comunidade mais ampla, com base no legado do passado, para fazer uma ponte sobre a garganta. Eis o primeiro estágio do oitavo processo quíntuplo de substanciação, a ponte construída pelo homem a partir da habilidade coletiva, da substância à capacidade do homem no sentido de vencer obstáculos e de alcançar a continuidade evolutiva, bem como a expansão no espaço, e demonstra essa capacidade. Difícil isso, né? Enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu pensei em falar, mas eu não sei se é muito relevante o que eu vou falar. Pode falar, por favor. Não, é que a gente estava falando hoje no almoço, eu com os meus filhos tal, e aí a minha filha falou assim: Nossa, mãe, você tem um horror, né, de ficar sozinha. Eu fico muito conduída com pessoas muito solitárias, sabe? E aí eu acho que o texto ele traz. Aí eu ainda brinquei e falei: eu acho que outra encarnação eu devia ser muito sozinha, e aí voltei nessa vida com uma família grande, e tarará. E de fato, né? Eu fui escolher uma profissão de educadora, muita gente, sempre coordenando muitos professores, muitas pessoas, muitos alunos, muitas coisas. E essa garganta, né, que tem uma ponte no meio, fiquei pensando muito nessa ideia do touro de terra, né, que é a terra, e como que você faz essa ligação, né, do seu ser mais solitário com esse coletivo. Não sei se nessa imagem passa isso, por isso que eu achei um pouco
mas essa garganta como um espaço, né, entre aquilo que é do íntimo mais singular, daquilo que é do coletivo. E como essa ponte ela é feita, né? Que você tem que vencer esse obstáculo desse buraco que está no caminho, né? Que é um obstáculo, né? Enfim. Eu acho que a gente começa aí já ver os. Eu fico muito à vontade aqui, porque as coisas vão acontecendo e essa sincronicidade vai aparecendo, assim, né? Porque o que você falou da sua experiência pessoal no almoço hoje com seus filhos é a primeira frase ali depois da ideia básica, ela fala que a pessoa que sofreu privações e solidão pode dar uma nova substância à própria vida emocional por meio da participação num projeto coletivo, né? E aí você falou dessa questão de você ter escolhido ser educadora, né? Então, acho que você traduziu melhor do que eu, né? Eu falei, ainda bem, alguém me ajuda aí para explicar o que é isso, que eu não tô sabendo, né? Mas é isso, assim. Então, a minha ideia, dentro desse sentido evolutivo, só para a gente bater um papo, é que, tipo assim, a gente falou de Ares na semana passada. Então, o Ares é essa energia iniciadora. Então, dentro desse contexto de crescimento, de evolução espiritual, é a energia recém-chegada aqui, né? Então, essa coisa assim da pressa, da urgência, eu resolvo, eu faço e tal, e todo esse aprendizado com a tolerância com o outro, e todo esse processo que a gente viu no signo de Ares ali, né? Essa coisa assim, meio até imatura, muitas vezes. E aí, o signo de touro aqui nesse primeiro decanato, lembrando que assim, signo de touro é o signo do elemento terra, né? Elemento terra tem a ver com essa questão da matéria, da questão sensorial, da questão do palpável, do tangível, né? Então, o elemento terra ele representa justamente essa nossa encarnação, né? Essa nossa parte matéria, essa parte nossa desse tempo aqui mesmo. E o elemento terra o elemento terra não, o signo de touro é um signo fixo. Então, os signos, eles também têm os seus ritmos. Então, terra e fixo. Então, terra já é uma coisa mais densa, né? A questão da matéria, a questão das coisas palpáveis. E um signo que é do elemento terra e é fixo, ele naturalmente tem mais dificuldade com o processo de mudança. Então, aqui a gente pode pensar que assim, primeira coisa é que o signo de touro, ele tem essa coisa do a busca pelo confortável, a busca pela segurança, a busca pelo o tangível, a busca pela certeza. Essa coisa assim muito forte, instintivo do touro é essa coisa sensorial de buscar. É como se ele sentisse mesmo essa solidão, esse vazio, e como consequência, ele precisasse urgentemente de uma segurança que seja palpável, né? Então tem essa questão do sensorial, né? Então, o, até a questão da comida, né? E eu até brinco que o touro ele tem esse apego, né? A essa existência aqui, sabe? Então ele vai buscando os prazeres. Então, tá, cheguei, tô encarnado. Vou falar do meu português mais claro, né? Cheguei, tô encarnado aqui. Então é o seguinte, eu vou usufruir desse tempo aqui, vou usufruir do que é bom aqui, vou buscar o que para mim aqui é confortável, me traz segurança, é importante. Já que eu estou aqui, eu vou aprender o que que é isso aqui. Então, a questão do toque, a questão do, do sexo, a questão de dormir, a questão de comer, os prazeres da vida mundana são representados também pelo signo de touro, nesse sentido dele buscar a segurança nessa existência. Ele tem essa coisa assim de buscar segurança só não, buscar o prazer da vida, né? Então, o touro também fala de prazer dentro dessa existência, dessa vida. Ele aprende, né? A ter esses prazeres. E aí ele tem uma dificuldade nesse sentido da mudança, né? De abrir mão, essas coisas, né? Tem essa coisa mais. Enfim, é um pouquinho mais cara pro touro, né? Essa mudança. Pode falar, pode falar. Rodrigo, fiquei pensando nessa coisa da garganta e do coletivo, né? E como tu estava falando agora, Tório, eu falei, será que
que ele também não tem uma dificuldade de comunicar o que sente, né? Para mim, essa garganta e o coletivo me traz essa sensação, né? De que para o touro talvez seja um pouco difícil comunicar o que sente, né? A comunicar dificuldades, assim. Ó, não sei se consegui me expressar direito. Eu não sei se comunicar o que sente seria. Ou o que sente, ou né, ou o que quer, sei lá, não sei. Eu fiquei pensando nessa garganta, essa palavra aqui é muito forte, né? É difícil compreender isso aqui. A garganta, você fala ou não? É, a garganta como uma ponte, né? Então, falou em garganta, para mim, eu penso em comunicação, né? Mas aí ele está falando no sentido de abismo. É. É o abismo, né, entre um polo e outro, entendeu? Ele expressou a garganta como aquela situação, assim, você está com a boca aberta, tem um buraco lá dentro, e aquele buraco é o abismo. Isso assim no sentido grosso, né? Superficial, não na comunicação, entendeu? Então, ele não expressou a comunicação aí nesse sentido, foi o sentido do abismo mesmo. Porque ali, se você acabar olhando superficialmente, você abre a boca, você consegue olhar para dentro do seu abismo material, assim, palpável. Material e palpável, né? Que você abriu a boca, você está vendo um abismo ali naquela garganta, entendeu? Mas aí a colocação que a Lucila fez, eu acho que para mim teve todo sentido, entendeu? É como você, assim, aí você olha para aquela garganta, para aquele abismo, né? E de repente você diz assim, não, eu tenho que ultrapassar esse abismo. Como é que Ô, você ultrapassa? Ah, Cris, Rodrigo, oi? só lembrando que touro rege a garganta, né? Sim, Sim. Então aí ele vê, ele pensa dessa forma, ele olha para essa forma. Eu acho que a situação, como a Lucila colocou, para mim caiu bem perfeito, entendeu? Que é como você poder ultrapassar o abismo, porque você só sabe o que é o abismo quando você está completamente só. E isso para touro é terrível, entendeu? Para touro é terrível porque ele é muito social. Touro é um ser muito sociável, entendeu? Então, para mim, eu não vejo o touro como assim, um arquétipo, né? Uma pessoa solitária. Não vejo. Ele está sempre rodeado de gente, ele é sempre sociável, ele é sempre alegre, ele está sempre ali naquele movimento de buscando pessoas, buscando situações, buscando tudo, eu acho, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Eu não vi na forma da comunicação. entendi. Alguém mais quer falar alguma coisa ou não? Alguém mais para me ajudar Quando a aí? Não. Silvana fala que touro rege a garganta, cada signo rege uma parte da gente. Sim, É, Áries é o quê? Cabeça? mas só para deixar, para tentar ajudar, a astrologia toda ela trabalha por analogia. Então, a astrologia, nesse sentido do corpo, é uma astrologia em saúde. Então, por analogia, a gente vai entender ali as partes, né, do corpo, né? Agora, nesse sentido que o texto trouxe, eu acho que vai muito de encontro com o que a Cris trouxe, que é tipo assim, é essa sensação de abismo, essa sensação de falta, essa. Porque é isso, assim, então tá, beleza, vamos entender o arquétipo. Touro, apego, busca por segurança, fixo, uma certa teimosia, a questão dos prazeres da vida e todas essas questões da matéria aqui. Logo, a gente vai entender que uma pessoa que tem isso como objetivo, como traço maior da personalidade, é para suprir uma ausência, gente. Né? Assim como o signo de Áries tem essa coisa da pressa, da urgência, pela imaturidade de ter recém-chegado aqui essa explosão de energia,
O signo de touro, ele tem essa necessidade, consegue isso por conta dessa sensação matriz. Então, é nesse sentido, de levar para assim, tá, então tem, tem um abismo aqui. Então, ele é forçado, entre aspas, né, a ter essa inclinação. E aí, a simbologia, sendo até repetitivo do abismo, é esse perigo, o medo, né? E aí, o medo da solidão e a necessidade do social, a necessidade de estar com pessoas, a necessidade do toque, a necessidade do sensorial, sabe? Mas, enfim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar, Marilda, né? Tá cortando um pouco. Identifiquei com a fala. O áudio tá ruim, né? Marilda, a sua internet tá cortando um pouquinho. Não estamos conseguindo ouvir. Será que se ela fechar a câmera ajuda? Acho que a internet dela não tá legal. Até para fechar a câmera tá difícil. Eu vou passar para você, eu vou sair e depois eu entro. Tá O bom, tá problema bom. está no áudio dela, está no som, é do próprio aparelho dela, não é outra coisa, não. Nem internet, não. Enfim. Então, Rodrigo, ali só para eu entender, assim, porque a gente está falando do signo touro, né? Não da casa, né? Da a gente casa tá falando 2 de signos. do signo, É, tá? Porque quando tu fala do Áries entrando, né? Tá encarnando nesse mundo, daí logo eu associei a casa 2, então seria o segundo momento, mas não, é o touro em si. mas tem uma Agora, analogia, sim. Tem uma agora tá analogia. melhor. Agora tá melhor, sim. Tá meio escuro aqui, né? Não, tá tudo bem. A gente já volta aí, viu, Tamara? Deixa ela concluir que a gente já volta aí. Tá Não, ok. tranquilo. Pode falar, Marilda. Então, eu tenho uma filha que é Sol, né? É Touro, e tenho uma outra filha que é ascendente em Touro. Ah, A que beleza. dificuldade de falar é muito grande, de se expor, de falar o sentimento. Então, quando uma. Eu não lembro o nome de quem estava falando aí. Eu vi as duas, assim, na minha frente, assim, a dificuldade de falar até com terapeuta, sabe? De expor. Muita inflamação de garganta até a adolescência, por segurar, né? Então, quando uma delas aí falaram que da questão da dificuldade da fala, eu tenho uma amiga que é taurina também, quando ela passa uma pressão muito grande, que ela tem que falar, ela para, a garganta fecha, ela não fala. Então, eu identifiquei muito com a fala de uma acho que foram as duas, né, que falaram sobre questão da fala, né, a dificuldade do taurino, né, então eu vejo nessa maneira mesmo. Legal. É isso mesmo. Quer falar? Quer concluir, Tamara? Quem falou foi a Cida, que falou sobre a questão que ela fez analogia com a garganta, né? Foi, Quer falar, Tamara? O que que você tinha falado? Não, na verdade, só estava vendo se fazia uma correlação com as casas ou só estamos vendo signos. Seria só isso. Ah, entendi. É, Tem uma analogia, sim, mas está vendo os signos. tá. Mas tem uma correspondência, sim, que a casa 2 é a casa natural do Os signo de Touro, valores, né? dos E são valores. os valores, né? Sim, sim. Tá. Enfim, vamos ler o próximo, não? Sim. Vamos ver. Talvez no próximo fique mais. Ah, não, não é esse aqui, não. Deixa eu ver se eu fiz errado. Ou é esse sim? Perdi aqui, gente. Ou é esse sim.
O próximo é 12, 12º grau. Alguém pode me ajudar? Aí eu posso. Fase 42, touro a 12 graus. Um jovem casal olhando vitrinas. Ideia básica: o fascínio do ego jovem com os produtos de sua cultura. A mulher rega flores em seu jardim. Eis a atenção sintonizada com o interior da mente, que se regala em seu próprio florescer. Mas agora temos uma cena que simboliza o anseio voltado para fora do ego, que se polarizou e tornou-se homem e mulher. O aspecto homem é a parte do ego que almeja a participação direta na sociedade e no mundo de outros egos. A participação plena requer um tipo especial de substanciação. E ainda estamos nesta cena 3, cuja palavra-chave é substanciação. Roupas, bens de vários tipos, adornos e instrumentos de trabalho são exigidos. A consciência pesquisa possibilidades. Essas se definem pela natureza orgânica, capacidades pessoais e pela ambição de ser bem-sucedido na sociedade. Este segundo estágio é definido em contraste com o primeiro. O ego toma consciência daquilo que a sociedade tem a oferecer. Sua atenção volta-se para fora. Ocorre uma interação entre o indivíduo e sua cultura. O indivíduo está sendo moldado por aquilo que vê e pelas perspectivas de crescimento em termos de prestígio social. É uma fase de socialização de desejos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Nossa, eu fiquei bem. Esse é o meu grau, né? Ah, é? É o seu? É o meu e a minha casa é vazia. E eu tenho sérias questões, né? Eu acredito que eu tenho questões kármicas com o financeiro. E aí eu comecei a ler isso aqui e deu até vontade de chorar. Porque é exatamente isso que ele relata aqui que eu nunca manifestei, né? Essa coisa de ir para a sociedade, de buscar alicerces, né? Materiais e me posicionar socialmente, profissionalmente, todas essas coisas, né? Eu sempre tive essa carência de postura, eu nunca tive essa postura. Então, tá, sempre trabalhei por necessidade, né? Nunca deixei de trabalhar. Mas nunca assim, nunca foi uma carreira, nunca teve uma busca por uma carreira, por algo que me projetasse socialmente, materialmente, né? Uma construção, né? Algo concreto, assim, que estruturasse a minha vida material para que eu tivesse uma velhice, né? Como é essa fase da vida que eu estou agora, né? Eu não me preparei para isso. E vivi anos na minha vida sem me dar conta. Quando eu era mais jovem, trabalhando, então nunca passou pela minha cabeça que eu tinha que fazer, sei lá, um pé de meia, qualquer coisa assim. E aí tá, depois, quando eu comecei a me interessar pela astrologia, que eu fui olhar o meu mapa, que eu fui ver essa casa vazia aqui, né? E eu falei, puxa, meu Deus do céu, mas o que é esse? Tem um buraco mesmo nessa a garganta. Eu tenho um abismo aqui gigante, né? E então eu me identifiquei bastante com esse trecho assim do grau 12, né? Porque eu acho que o meu ego esteve meio ausente aí nesse setor, não ausente, né? Mas não manifestou uma postura positiva, eu acho que manifestou negativa. Não sei se tu concorda comigo, Sim. né? Porque ele descreve aqui o aspecto masculino, né? Que é o momento em que polariza
e aí ele começa a descrever o aspecto masculino. Então, acho que essa parte mais yang, que é o que vai para a vida, né? É, eu acho essa vida aqui uma loucura, né? Eu acho que quem inventou isso aqui, fala assim, gente, quem inventou esse trançado aqui, essa grande geometria, né? Esse aprendizado, fala assim, gente, é muito perfeito, muito minucioso e ao mesmo tempo desafiador demais, né? Desafiador demais. Para todo mundo é desafiador, independente da classe social. Independente da classe social. Porque eu atendo pessoas, né? E independe disso, os desafios eles acontecem, a vida nos surpreende. E aí, o mapa astral em si, ele vai falar sobre a inclinação. Eu ando falando muito disso, assim, que no mesmo lugar onde tem a doença, tem o processo da cura. É no mesmo lugar, que é a conscientização sobre aquilo, né? Então a gente só consegue lidar, transformar, ou enfim, melhorar algo que a gente consiga ter consciência. E aí aqui, no signo de touro, aqui no comecinho, e aqui principalmente nesse segundo decanato, é esse deslumbre sobre as questões materiais, essa busca, né? Essa coisa da necessidade, da questão social e tal. E aí, para depois também ter a consciência que existe um processo de autoconhecimento, porque aqui está falando, o ego volta-se para fora. Então, Uhum. começa a buscar, né, as questões fora e tal, e, enfim, agregar valores no sentido de sentir segurança. E aí, para quem está chegando e tal, enfim, para falar disso, né? Então, o signo que está na casa 2 do mapa astral é o signo que vai falar, e os planetas também, né? Que vai falar sobre a nossa direção nessa busca por valores, por segurança e também por conquista material. Então, são os nossos valores, né? Que vão construir isso dentro desse contexto, né? Então, quais são os valores que você tem? E aí, por exemplo, eu tenho signo de peixes na casa 2. Então, os meus valores são valores mais no sentido de ajudar as pessoas, mais no sentido de estender a mão. Então, tem um olhar mais inocente para esse processo, né? Eu acredito que ajudando o outro, eu tenho retribuição. Então, um signo de água numa casa que é uma casa de busca material. Então, tem essas contradições, né? Que a gente é desafiado a conhecer para depois harmonizar. Mas falando do signo de touro em si, ele fala sobre a necessidade natural de sustento, de busca de Uhum. sustento, do prazer, do que é importante para a vida, e todas essas questões, né? Da matéria, né? Em si. Enfim, alguém quer falar alguma coisa? A Lucília ia falar, tá com o microfone aberto ou não? Foi impressão minha. Não, eu ia falar isso, que o touro tem fama de ser materialista, né? Eu acho que esse texto fala um pouquinho disso, né? Esses interesses, né? Desse casal na vitrine comprando coisas e tal. Mas eu acho que hoje eu entendi que esse materialista não é bem materialista somente, né? Esse ancoramento na matéria, diferente, né? De materialismo no sentido de ter coisas. Mas passa por aí também, né? Que aí depende de como a pessoa lida com essas questões, né? Mas é sobre isso, né? Eu até tinha separado aqui, ó, para deixar mais lúcido, né? Então, por exemplo, algumas frases assim, dificuldade de mudança, que tem referência a isso, né? Então, pela necessidade da matéria, e pela segurança que a matéria me causa, a mudança também ela é muito, não sei o que vai dar, né? Não sei como é que vai ser, então tem essa coisa assim da permanência. E a teimosia, que é um clássico, né? Por conta disso, então signo de terra, fixo, então naturalmente tem essa coisa assim, dificuldade de mudança, de perspectiva. E aí tem uma questão mais instintiva, né? Instintiva no sentido olfato, cheiro, o paladar, o toque, a sensualidade, né? O sentido do sexo também, são coisas desses prazeres mundanos
que o touro ele é especialista nisso, assim, nessa questão da matéria. E aí o signo de touro ele é regido pela Vênus. Então, para quem não está familiarizado também, cada signo tem um planeta que corresponde. A gente chama de regente, um planeta chefe, um planeta que está na frente, enfim. Que é um planeta que é regente dessa dignidade. A Vênus, no caso, ela rege touro e rege Libra. São dois signos que a Vênus rege. Tem até um estudo mais profundo, porque a Vênus ela tem umas peculiaridades, assim, tanto ela é vespertina quanto ela é matutina, né? Tanto ela aparece depois do nascer do Sol, quanto ela aparece à tarde, antes do Sol ir embora, né? Então, é a estrela que tem essa questão aí, e ela vai dizer assim sobre duas buscas por harmonização e por belezas diferentes. Então, no signo de Touro, a Vênus representa uma beleza mais natural, mais instintiva, mais de pele, mais de toque, mais uma sensualidade mundana. Pode colocar assim uma beleza mais instintiva. E em Libra, ela vai representar uma beleza mais sutil, mais pautada na delicadeza, mais pautada na harmonia, no sentido do relacionar-se em si. Então, signo de terra, o contato, o toque. Então, é uma beleza mais não é mais rústica, mas é uma beleza mais sensorial. E Libra é uma coisa mais de educação, uma beleza mais no relacionar-se, na fala, na troca. São belezas diferentes, né? E é só para trazer a analogia dessa regência, né? Da Vênus. Então, aqui a Vênus no signo de Touro é uma Vênus voltada para os prazeres sensoriais. Essa coisa assim do é, quero estar bem, faço isso porque eu gosto de dormir, gosto de comer, gosto de toda essa coisa assim, né? Eu gosto de dormir bem, eu gosto de comer bem, gosto sim de uma boa comida, gosto sim de um bom lugar, gosto de conforto, gosto sim. Signo de Touro ele gosta sim de um conforto. E qual o problema nisso? Né? Tem E não tem essas uma questões. coisa, Rodrigo, de trabalho, de pé de boi? Tem, tem. Mas justamente por conta disso, né? Justamente por esse entendimento, né, das questões materiais e da importância do material. Tipo assim, eu atendi um menino e ele é muito taurino e ele tem o sol na casa 2. Então, reforça essa condição. E aí é o seguinte, assim, vê que coisa curiosa. Ele, ele foi para os Estados Unidos agora, mas ele era formado em educação física, ele era professor de jiu-jitsu. E aí eu tava conversando com ele, eu falei assim, tá, e como é que é as questões de, né, aqui no mapa vai falar que você para questão de sustento, você faz o que é preciso, assim. Você é um cara que sabe ganhar dinheiro, né? Ele falou, não sei se eu sei não, mas ó, eu dou aula de manhã de jiu-jitsu, eu tenho uma academia, eu reformo academias também, eu faço tatame para luta. Então dentro do ramo dele, ele foi tendo várias especialidades e ele faz acontecer, põe a mão na massa e vai lá e faz, né? Tem as empresinhas dele, mas ele vai lá e faz se precisar e fala assim: eu não tenho tempo ruim, não, eu tenho vergonha. Falou assim pra mim assim: eu não tenho vergonha de trabalhar, não, cara. Não tenho vergonha, não. Pra mim, qualquer trabalho é trabalho, e eu vou lá e faço, tô pouco me lixando porque estão pensando, porque os meus carros estão pagos, a minha casa tá lá, e eu tenho meu conforto, tenho minha estabilidade, tenho minha família, tô pouco me lixando porque estão achando. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, isso é taurino mesmo, né? Pensei, né? Que é nesse sentido, assim, da busca pela sustentação. É esse tipo de... E é com prazer, né? É com prazer, fala assim, tá, né? Não é um fardo, não é... Enfim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Eu queria te Posso fazer falar, uma Rodrigo? pergunta. Primeiras damas, vamos deixar a Terezinha, Primeira depois... dama. Tá. Ah, tá bom, obrigada. Rodrigo, esse grau que a gente está falando é sempre isso em cima do Sol. Mas a gente leva isso também, de repente, para a Lua. Quem tem Lua em Touro, a gente também faz essa analogia.
para alguém, quem tem Vênus em Touro e tem esse mesmo grau, ou não? Ele só serve só para o Sol. Não, serve também. Claro, dentro de uma conotação diferente. Olha o Décio. Ah, deixa eu ajudar o Décio aqui. Dentro de uma conotação diferente, né? Então, o Sol ele vai falar sobre o eu sou, me realizo e tal. Então, a gente está falando sobre o arquétipo do signo de Câncer, para a gente entender o que, que é cada signo. E aí, nesse sentido que você está falando, faz sentido, mas a gente vai mudar a dignidade. Por exemplo, a Vênus vai falar de uma questão do feminino, né? Do afeto, do que eu gosto, do que eu me apaixono. Então, uma Vênus em Touro, só para diferenciar. A Vênus no mapa astral, ela representa. Eu parei de falar disso. Uma coisa maluca. Antigamente eu explicava assim, falava assim, tá. O Sol é o motorista do carro, o ascendente é o carro que a gente está andando, a Lua é a bagagem que a gente está levando dentro dessa viagem. Marte é a velocidade com que você anda, a disposição desse carro, a potência dele, né? E a Vênus vai ser o que você vai se atrair nessa estrada, o que vai te chamar a atenção. A Vênus é o que vai te encantar, né? Então, uma Vênus em Touro tem um encanto pelas questões materiais, porque é diferente do Sol que busca a sustentação e o conforto. A Vênus, nesse caso, é um encanto, assim, é um deslumbre, é uma paixão, gostei daquilo, gostei é diferente. A E aí, Lua, no, mas mesmo nesse grau, por exemplo, que a gente acabou de ver o grau 12, uma Vênus com grau 12, então ela vai ter essa visão diferente da outra Vênus, acho que era grau 6. Era isso mais ou menos que eu estava em dúvida. Então, entendi. entendeu? Sim, vai Então, ter mas o que eu tô te falando é para você não cravar a história inteira do grau sem que ah, você entenda a dignidade da Vênus. Por exemplo, uma Vênus em Touro é isso. E aí o ah, grau, o astral, os aspectos e mais um monte de outras coisas, a gente vai conseguir definir alguma coisa. É tá difícil bom. cravar, assim, sabe? Uhum. Eu Você ia falar, Lu? perdi. Não, eu perdi. A Lua e Marte são o quê no carro? Isso foi o que inventei na minha cabeça, Mas tá? eu gostei, eu queria anotar, que eu já comecei aqui e perdi. A Lua é a bagagem. A E Lua naturalmente Marte? é a bagagem. E o Marte é a potência do carro, né? A velocidade que você anda. Ah, tá. Um carro 2.0, né? Ou um 4x4. Ou, de repente, um carro 1000 na subida, né? Dá trabalho, né? O Marte em algum signo que não, né? Enfim. Eu parei de falar disso, faz tempo que eu não falo assim. Mas, enfim. O Décio ia falar, Décio? Você vai me ajudar, Eu né, ia Décio? falar, quero falar. É interessante porque a gente, convivendo com o signo de touro, também é um aprendizado, viu? Porque, você veja, eu tenho minha filha que é do signo de touro e ela tem ascendente em touro e a lua em Áries. Touro, o sol em touro no 21º decanato e o ascendente já saindo do decanato do 28 graus de touro. Então, todas essas características de segurança, de busca por uma vida materializada, uma vida material bastante profícua, vamos dizer assim, busca por estabilidade financeira, estabilidade, segurança, come bem, gosta de comer bem, gosta de ter o carro, gosta de trabalhar, é um pé de boi, como alguém falou aí, para trabalhar. E eu sou do signo de peixes, então eu já tenho, é como se fosse um certo lado contrário do signo de touro. Por exemplo, eu parto muito para a espiritualidade. Isso desde muitos anos, desde criança. Então, a discussão não é muito fácil assim, alguém que observa essa parte espiritual da vida, tem esse contato, essa sincronicidade com a vida e em outras dimensões espirituais, com alguém que não tem essa característica, que é o taurino. Mas é muito interessante que
aquilo que eu perco em percepção da realidade material, ela me ensina, essa minha filha me ensina. E é interessante porque quando eu comecei a estudar astrologia, que já faz algum tempo, só que eu enveredei um pouco para o lado da parte kármica da astrologia. Quando você fala do carro, da Lua, que é a bagagem que você traz no carro, na verdade eu penso que é as suas, digamos, os seus objetivos que você vem para essa encarnação para poder realizar. Então, o signo de Touro, nesse sentido, o que eu aprendo com a convivência com o taurino é essa constante busca para sua segurança. E a discussão maior é que ela não percebe essa parte espiritual, essa parte transcendente da vida que eu, do signo de Peixe, procuro desenvolver mais. Então, essa é uma grande dificuldade que eu tenho na discussão. Isso não interfere no nosso relacionamento, que é bastante interessante, bastante importante. Mas eu observo o taurino que tem esse muito pé no chão, querer ter uma vida saudável, uma vida boa, curtir o que ele veio, a materialidade da vida, o seu trabalho, a busca pelo trabalho, trabalha que é um desesperado, ganha dinheiro, e eu já não tenho isso, eu fico um pouco assustado com isso. É isso que às vezes me incomoda um pouco, porque eu creio que a vida, de certa forma, ela tem essa materialidade. Você precisa pagar os boletos que chegam todos os meses, porém, tem uma parte que é espiritual. Você também tem que ter esse cuidado para poder pensar a vida. E uma coisa que eu observo nessa minha filha taurina, que ela não tem muito essa preocupação. Isso não é muito forte nela e me deixa um pouco assim incomodado. Mas esse é um dado específico da minha vida. E outra coisa que você falou lá no início, quando você começou a estudar astrologia, você conheceu esse autor aí. Eu não conheci o autor Danny Rudhyar. Eu conheci um outro autor de algumas obras que eu já tomei contato, que é o Stephen Arroyo, que é da década de 80, 90 do século passado. Que ele fala muito, que ele tem um trabalho... E ele cita... Aí depois que eu percebi que ele cita muito Danny Rudhyar nas suas obras. E aí eu fui aprofundar um pouco mais o conhecimento e achei muito interessante o trabalho desse Danny Rudhyar também, que eu não tinha conhecimento. Tive aí a partir do nosso encontro. É isso. Legal, obrigado aí, viu, Décio? Fala já sobre isso aí. A Silvana quer falar? É isso, a Luciana Quero, também. quero. Rodrigo, muito interessante essa comparação que você fez com do carro, que me lembrou. Eu estou lendo agora o último livro do Valdemar Falcão, A História da Astrologia para quem tem pressa. E lá ele fala que a Dona Emi, a mestra da Cláudia Lisboa, do Bola, fazia essa comparação, igualzinho você fez. Idêntico. No livro ele fala do Ah, é? carro, da lua ser a bagagem, tudo que a gente traz, inclusive de outras vidas, as memórias e tudo. Sim, ela não fala em Marte e Vênus, ele não falou aqui, mas aqui, ó, Dona Emi, como era carinhosamente chamada, fazia uma analogia com um automóvel e explicava que o signo ascendente era o veículo propriamente dito, com o qual nos deslocávamos pelo mundo. Como esse carro não anda sozinho, ela colocava o signo solar da identidade como motorista, simbolizando a nossa vontade, a nossa consciência. E o porta-malas do automóvel seria o signo lunar, onde a bagagem que fôssemos acumulando ao longo da estrada seria armazenada. Olha que interessante. Legal. Faltou a Vênus Legal, e... né? É, É. Você enfim. acrescentou Marte e Vênus aí, ó. Cabe todo mundo no carro, né? Tem mais gente ainda para dar nesse carro. Você ia É. falar, Luciano? Não, tá com o microfone aberto. Ah, Ô, desculpa. ô, Décio, obrigado pela sua contribuição. Eu acho que é isso, assim. Isso parece jargão, né? É jargão, assim. Mas a nossa maior perda de tempo é a gente tentar mudar o outro. Isso é a maior ignorância que a gente cai e é uma armadilha, assim. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa familiar, era eu, a mãe do Gustavo, né, que é meu mais novo e tal, então tinha um laboratório de próstata, tinha alguns colaboradores ali.
E aí a gente tinha dividido as funções, né? Então fazia a parte administrativa, a parte, né, de recepção e de, né, enfim, parte de dinheiro, pagar e receber, enfim, todas essas coisas, arrumar cliente, eu fazia a parte mais. E ela, como tinha mais experiência técnica, cuidava da parte técnica lá dentro, lá e tal. E cuidava dos meninos também, para que o trabalho saísse com qualidade. E aí o que que acontece? Né, eu fiz um monte de curso de Sebrae, um monte de coisa para aprender a lidar com aquilo e tal, porque eu tenho zero de terra no meu mapa. Zero. Zero, zero, zero de terra. E aí, pra mim, era um Deus nos acuda, né? Nossa, eu fui fazer curso de Sebrae, aquela coisa, a insegurança, mas eu falei, né? Mas eu tenho, como eu tenho algumas coisas que compensam, né? Não diretamente, mas como eu tenho muita coisa na casa 10, então essa busca por conseguir chegar em algum lugar e tal, me faz querer aprender. E aí tudo certo. E aí o que que acontece? É só sobre isso que eu queria falar. Que toda vez que eu chegava dia 25, 24, 26, eu tinha que fechar toda a folha de pagamento, não, toda a folha de recebimento, fechar tudo, fazer o fechamento. Aí fechava a entrada, fechava a quanto devia e tal, enfim. E aí a minha insegurança era tão maluca que mandava informação pra minha cabeça assim, falei, ixi, esse mês não era uma empresa, né? Era uma microempresa. Nesse nosso país aqui, quem mais trabalha e quem mais morre do coração é os microempresários, né? Porque tem um monte de imposto, um monte de responsabilidade e, e não tem muito respaldo, não tem recurso, não tem caixa, né? Assim, se der uma merda, quebra todo mundo junto. E aí minha cabeça falava assim, falei, não, ixi, esse mês, esse mês não vai fechar, que gastou muito, que teve que consertar isso, e tem não sei o quê, tem não sei o quê, que na verdade era um bloqueio. Então o meu medo fazia com que eu acreditasse que não ia conseguir, e aí eu tinha que superar isso, assim, era um aprendizado, né? E aí o que eu quero dizer é que, assim, nesse período eu ficava irritadíssimo e começava a me encher o saco da Simone falando que ela não fazia nada certo. Só que ela não fazia mesmo algumas coisas que eu falava, ela não fazia. Só que eu tô dizendo assim que eu usava esse momento para usar o que ela tinha de deficiência, porque todo mundo tem as suas deficiências. Eu usava essas deficiências dela para me esconder do meu medo e da minha deficiência administrativa nesse caso. E eu não percebia isso. Era meio que instintivo. Então, com muita força, fala, não, que tá errado, que olha o trabalho que você liberou, que não sei quem, que não sei quem, que não sei quem. E eu comecei a perceber isso dentro do trabalho, né, de autoconhecimento e tal. Na época até eu tava, faz tempo isso, eu tava parando de fumar cigarro na época. Cigarro foi mais difícil, inclusive, que as outras coisas. E aí teve um menino que trabalhava com a gente e ele me chamou lá fora e falou assim, o Edson, me chamou lá fora e falou assim, ô Rodrigo, fuma, velho. Fuma, porque ninguém tá te aguentando. Eu tava no estado de nervo, mas nervoso, nervoso. Eu não fumei, não. Persisti assim. Mas, na verdade, era reflexo da minha insegurança. Com tudo aquilo que eu não tava conseguindo lidar, né? E aí, quando eu comecei a aperfeiçoar mais, aprender nesse sentido de autoconhecimento, que foi bem nesse divisor de águas, eu entendi que, na verdade, eu tava fugindo de mim. E eu fazia isso com muita frequência. E isso foi um aprendizado que eu carreguei para a vida, assim. A gente separou, não por isso, né? Não só por isso, eu acho, por outras coisas, tal, pelo ciclo e tal. Mas eu aprendi para a vida, assim. Então, esse lance de eu olhar para o outro, eu desvio do meu caminho. Eu desvio do que eu tenho que fazer. Então, sempre quando eu tenho essa inclinação, eu falo assim, tá, beleza, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer. O que é do outro é responsabilidade do outro, e eu vou fazer a minha parte, fazer o que eu tenho que fazer e tal. Isso virou para mim não vou dizer um mantra, assim, mas isso é uma coisa que ficou registrada. Assim, tá. Então, ainda vem o impulso, vem a evidência, o impulso, eu falo assim, tá, beleza. Mas aí eu olho para mim e falo assim, tá, e o que que você não quer olhar em você? Alguma coisa você não quer olhar em você e você está projetando. Porque ninguém se relaciona, né? Todas as relações elas têm um propósito de nos entregar algum tipo de crescimento.
E aí a nossa fuga por esse crescimento é justamente ficar preso nesse enrosco. Porque, na verdade, assim, esse enrosco com o outro, ele não vai resultar em nada, zero resultado. A única coisa que vai resultar é que você vai ficar estagnado ali, naquela circunstância, naquela situação, e não vai sair do lugar. Isso é um jeito de se defender do que você precisa fazer. Estou sendo repetitivo, né? Redundante. Mas é nesse sentido. Então, eu aprendi. Isso foi uma malandragem que eu aprendi, malandragem no bom sentido, que é de evolução e de crescimento. Que é tipo assim, pegar o que o outro trouxe como ferramenta e símbolo para que você perceba algo em você que você não viu ainda. Porque se tá te irritando, é porque tem alguma coisa. Claro que não é uma coisa assim, o que você vê no outro é o que você vê em você, porque aí fica simplório. O que você vê no outro é o que você não vê em você, porque aí fica uma coisa assim, é mais inteligente que isso, né, gente? Não é direto assim, fala assim, tá. Porque não é que o outro é, enfim, não é assim direto. Mas se tá te incomodando, tá escondendo algo que você não enxergou em você ainda. Sempre. E aí esse processo de parar e investigar, fala assim, tá, e o que que você tá escondendo? Comigo, papo comigo, fala assim, tá, beleza, e você? O que que você não fez ainda? O que você precisa fazer? O que que você tá escondendo? E aí, nesse caso com a Simone, que foi quando eu tive esse aprendizado, eu tava escondendo a minha inabilidade administrativa, a minha inabilidade de lidar com a pressão do que é lidar com as questões financeiras, a minha inabilidade de lidar com toda aquela responsabilidade. Então, eu tava escondendo isso. E aí, se eu não olho, nesse caso, o que eu estava escondendo, eu simplesmente não aprendo. Porque para mim aprender, eu preciso reconhecer. É. Eu fiquei Se eu pensando, Rodrigo, no filme. Eu estou vendo, eu tenho visto os filmes do Oscar, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem o Anatomia de uma Queda, que é ótimo, né? Você assistiu, Tamara? A Tamara fez assim? Como é o E nome? eu quero assistir. Eu ouvi É, falar bastante. a Anatomia de uma Queda, porque tem um diálogo entre a mulher e o marido, que é exatamente isso que você está falando. E que é, assim, muitas pessoas fizeram uma interpretação que é uma coisa meio feminista, mas o que ela fala para ele é um pouco sobre isso. Você está projetando frustrações suas em mim, me culpando de coisas que você não está conseguindo enxergar em você, né? Então, assim, é muito interessante porque essa cena está ficando famosa porque essa mulher, esqueci o nome dela, é uma alemã que está concorrendo por dois filmes. Esse, que é Tem- muito bom, e o Zona de Interesse, que é aquele do nazismo, que é muito chocante também, porque é uma família de nazistas que moram colados no muro de um centro de Auschwitz. Eu saí assim catatônica desse filme, saí absolutamente em choque. Mas são dois filmes muito bons com essa atriz, fica a dica. Entendi. Mas o lance que eu quero enfatizar, talvez sendo repetitivo até, que tipo assim, nesse caso com a Simone, só para ilustrar, falando mal da Simone, coitado. A gente é amigo hoje, tá tudo bem, tá tudo certo. É, o que eu enxergava nela era real. Eu não estava inventando. Era evidente e real, assim, era latente, inclusive. Só que uma que eu não tenho poder de mudar, outra que eu acredito que a gente só muda o outro através do exemplo, quando o outro quer. Então era total perda de tempo. E aí eu entro num preciosismo, e aí eu torno medíocre o processo, porque aí naturalmente ela vai se defender, vai me apontar, e a gente fica nessa redundância, né? Tornando medíocre a nossa relação, apequenando ela ali, a relação trabalhista, a relação, enfim, que seja, e não aprendo o que eu tenho que aprender. E aí, se eu não aprendo o que eu tenho que aprender, eu vou ficar nessa repetição. Então, a gente fica repetindo o mesmo estado financeiro, nesse caso, né, da empresa, porque eu não aprendo a lidar para ter mais segurança financeira. Então, isso vai ficar uma perpétuo e repetindo a briga e tornando o negócio cada vez maior. Então, é isso, né? É nesse sentido, assim, de usar as relações com maturidade, nesse sentido, para assim, tá,
que eu tenho que aprender com isso? Qual que é o trabalho sobre isso? Porque senão você vai ficar. Rodrigo, Pode e falar. Quem fala? você acaba perdendo tempo, né? Porque você perde tempo de viver, porque você está focado em olhar, tipo assim, consertar o outro. E você está perdendo tempo de olhar para você e dizer, e eu, o que é que eu me conserto? Como é que eu caminho? No tempo que eu estou olhando para o outro, eu estou perdendo tempo. É isso. Mas o legal falar Entendeu? também é que assim, eu estou enfatizando porque isso se torna uma obsessão. Isso se torna Se torna um círculo uma, vicioso. uma neurose, uma obsessão, uma coisa assim surreal, onde a gente entra numa teia e não consegue sair. Isso é Sim. muito comum, né? Enfim, mas vamos para frente que não vamos falar de teimosia, senão vão pensar que o signo de touro é teimoso, né? Ele é. Vamos ler o Mas ele é, próximo? Rodrigo, É, eu tô porque ironizando. taurino é teimoso mesmo. Eu tô ironizando. Tô sendo sarcástico. É 23, 23º grau de touro já no terceiro Grau decanato. Alguém pode me ajudar? Olha, uma joalheria cheia de gemas preciosas. A ideia básica, confirmação social da excelência natural, confirmando a excelência dele. Deve-se distinguir dois elementos desse quadro simbólico: as gemas resultantes de processos naturais induzidos com frequência pelo aquecimento e pela pressão vulcânicos externos. Olha que doido. E, peraí, que eu me perdi, que eu sou meia doida do meu olho. E os trabalhos acabados de habilíssimos artesãos. As gemas em si, bem como o trabalho artístico, são altamente valorizados e dão prestígio ao proprietário das joias. O símbolo se aplica a todo produto resultante do embelezamento ou da transformação produzidos pela habilidade culturalmente adquirida. A partir dos resultados finais ou da transformação produzidos pela habilidade, não, errei. A partir dos resultados finais da transformação produzidos pela habilidade culturalmente. Ah, gente, meu olho está entortando. Espera aí. 2 minutos. A partir dos resultados finais de um prolongado e rigoroso processo natural. Eis o terceiro estágio da 11ª sequência quíntupla de fases. Nesse estágio, lidamos com o processo social que produz uma comprovação do valor pessoal. Que doido. Alguém Tu quer falar? tirou porque a gente tem que ler em silêncio. Vocês querem ler ainda? Não, né? Quer? Tá bom, então fala. Não? Tudo bem. Pronto. Já Alguém quer falar alguma coisa? Não, desse último decanato de touro? Chegou, Sil? Então, aqui teve uma vez. É umas coisas que a gente não tem noção, né? Falando dessa questão do valor social, nesse sentido, né? Então, tem coisas que a gente dá valor por conta de um contexto social. Então, tem coisas que não têm um valor prático, mas se tornam muito valiosas, né? Por exemplo, uma esmeralda.
ela é valiosa, porque é uma pedra rara, mas qual que é o valor prático dela? Por que que ela tem tanto valor? Porque a gente, enquanto sociedade, elegeu aquilo como valioso, né? É essa coisa assim, né? Porque então ela tem esse valor produzido pelo nosso olhar, pela nossa, pelo nosso deslumbre, pela a nossa necessidade também às vezes de sentir importante, né? Sentir valorizado. Então, eu acho que aqui, já nesse último decanato de touro, já começa uma ideia da gente conseguir perceber, porque essa é uma questão de touro, o que realmente é importante, no sentido do valor e no sentido do sustento, ou da necessidade. Entende? Porque pô, tem muita coisa na nossa sociedade que é nos induzido valor, né? Nos sugerido valor o tempo todo, né? Você precisa ter porque é importante, você precisa ter porque é importante, você precisa ter porque é importante, mas essa importância, ela precisa ser pessoal, né? Precisa ser um valor construído pessoalmente. E aí o signo de touro, nesse sentido, o valor construído é justamente o A alcance. joia. A joia? Ah, a Cris tá demais. Ah. Fala, Cris. É a joia. É porque ele alcançou aquele estágio, entendeu? Ele ter, o fato dele ter uma casa, isso daí, além de gerar o conforto dele, que ele valoriza pra caramba, também socialmente isso para ele é uma forma dele dizer assim, olha, tá aqui, eu tenho uma casa, eu tenho, porque touro gosta de dizer isso, sabe? Eu construí, entendeu? Ele quer estar ali, então a joia dele é a casa, o carro, o trabalho, entendeu? É como a joia, é Sim. o valor, tu tá entendendo? Mas o que Não eu quero sei. trazer é uma reflexão, claro, esse é o arquétipo do signo de touro, né? Mas, que depois, mais para frente, a gente vai ver dentro desse desenvolvimento, que eu chamo de desenvolvimento espiritual ou amadurecimento e tal, né? Que muita coisa não traz o valor pessoal, é uma ilusão. Então, a gente, quando coloca, né, o valor pessoal no sentido externo, a gente precisa entender até onde isso é mesmo valoroso ou essa segurança que a gente emprega ali é ilusória. Porque esse é o sentido do ego, né? Então, o que eu estou dizendo é assim, todos os signos, eles vão trazer um grande nó, que é um impulso, uma disposição, uma busca, uma contradição e um amadurecimento com aquele caminho. Todos os signos vão falar desse processo evolutivo. E o lance do signo de touro é justamente essa questão da matéria. Que é um paradoxo, né? Claro, a matéria é importante, óbvio que é importante, o conforto é importante, é gostoso, é bonito, me sentir bem, e todas essas questões. Só que o quanto isso é, é aproveitado para nos medir o valor, e a gente se deixa medir o valor por conta dessas questões. E aí, será que é esse mesmo valor que a gente tem, sabe? É nesse Tem sentido, até né? um, Se o valor é pessoal, para dizer, tá, para mim é importante, eu me sinto bem com isso. Tudo certo, é seu valor. Agora, se parte, né, do que eu penso que o outro vai pensar quando me vê, né, do que eu acho, então a gente é muito sugestionável, né? Então é muito maluco pensar nisso, a gente não tem essa cultura. E é sutil. Então, Rodrigo. no condomínio, eu já abro já para você falar. Ah, tá No, bom, obrigada. no condomínio, alguém troca de carro automaticamente, isso não é uma coisa incomum, não. Automaticamente, várias outras pessoas trocam de carro no condomínio, assim, sabe? Parece que aí vai impulsionando nessa busca, né? De se sentir mais importante, se sentir valorizado, né? E a gente já ter consciência disso. Enfim, é uma provocação, né? Nesse sentido. Pode falar, mas o Rosana. tal, mas eu acho, Rodrigo, que o arquétipo mesmo de touro, para ele, é, é o valor do espírito, o valor do espírito
espírito para ele é viver a matéria da melhor forma possível. Por mais, independe de níveis sociais, entendeu? Mas, por exemplo, um taurino que nasceu pobre, vamos falar do taurino olhando o arquétipo. Um taurino que nasceu pobre, se esforçou, estudou numa família difícil pra caramba e tal, se esforçou pra caramba, tá, estudou, foi para a faculdade, se formou, atingiu um patamar e a família toda ficou lá atrás. Touro carrega isso como uma religião, Rodrigo. Entendi. Tudo bem. Tanto que é, é assim, pelo que eu já vi de vários taurinos, eu tenho muito contato com taurinos. Eles não se ligam muito, não, em espiritualidade. Eles estão muito pé aqui na Terra, é pé mesmo, fincado, entendeu? Então, eu acho que, assim, para ele, o valor da matéria que ele conquistou, o lugar que ele alcançou, é sagrado, é religioso para ele. Ele não consegue dividir muito, não, isso, entendeu? Inclusive, eu acho que é um signo assim, que se leva muito pelo ego, por causa da conquista, sabe? Entendi. Mas assim, o ego todos nós temos, né? Que na verdade é a nossa busca, a busca por ter razão, a busca por ter segurança, a busca por ter certeza, a busca por saber, né? Essa busca por, enfim. Só que eu tô falando no sentido de busca por evolução, pensando nessa linguagem da astrologia. E aí, para ficar mais nítido isso que eu tô falando, eu vou recorrer, que nem eu fiz no signo de Áries, ao eixo oposto. Então, na astrologia, a gente tem as oposições que elas trazem com muita clareza esse eixo de, de polaridade, né, propriamente dito, do nosso processo evolutivo a ser alcançado. Vamos colocar assim. Então, tá. O eixo touro e escorpião é o eixo da transformação, né? É o eixo da transformação em si. De touro para escorpião. O que eu estou dizendo é que o signo de escorpião, ele também é um signo fixo do elemento água, e ele tem como principal ponto, assim, no sentido a ser trabalhado, é esse processo, assim, de não conseguir permanecer. Essa coisa assim, sabe? De abrir mão, abrir mão, abrir mão, né? De buscar essa coisa assim, de ir até as últimas consequências, né? De todo esse processo. E o signo de escorpião, ele precisa aprender a não destruir, a não jogar pro alto, né? A não precisar acabar com tudo, né? A conseguir ter essa transformação de uma forma que preserve, né? O mínimo de segurança, né? Então, enfim, dentro dessas questões, vamos colocar assim, dentro de um relacionamento, signo de escorpião, ele tá pouco importando se tem dinheiro, se tem não sei o quê, se tem outras relações, se tem não sei o quê. Se ele tiver que jogar pro alto, ele joga pro alto e joga pro alto e acabou. Depois a gente vê o que faz. Ah, mas vai acabar com tudo. A gente acaba agora. Não tem problema, a gente acaba agora. Não, mas vai destruir tudo. A gente destrói, depois a gente reconstrói. Ele tem esse ímpeto muito forte, dessa sede da transformação. E aí o signo de escorpião, a gente vai chegar lá, ele precisa aprender com esse eixo aqui de touro a preservar o que é importante, a pensar nessa coisa da sustentação, pensar na questão da matéria, pensar nessa questão financeira, pensar no que é importante e todas essas questões. Então, o signo de escorpião nunca vai ser um taurino. Não tem jeito. Escorpião. Só que dentro desse eixo a gente vai entender onde é que ele consegue se polarizar. Ah, tá, então aqui você consegue, né? E o signo de touro, por sua vez, da mesma forma, ele tem essa questão do apego, que é importante, que é tudo certo, essa questão, né? Até da avareza, às vezes, essa coisa da teimosia, que tal, essa busca por essas joias. No sentido desse aqui é meu valor.
E aí ele vai precisar aprender com o signo de Escorpião a transmutar, a não colocar isso como coisa tão importante, a abrir mão, a pensar em outros valores e a pensar sim, que é uma questão do signo de Escorpião, em valores espirituais, em valores mais profundos, em outros valores que não sejam o valor material. E esse é o desafio, nesse sentido, dessa busca por evolução, falando desse eixo, né? Enfim. Rosângela, você ia falar? Cadê ela? Não tá ali, né? Ah, só o azulejo. Mas, enfim, dentro desse sentido. Eu ia falar outra coisa e esqueci. Desse sentido, desse aprendizado, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém me ajuda aí? Me ajuda aí. Quer falar, Ah, Cris? O que você acha? Rodrigo, eu vou falar assim, que eu acabei estudando na vida esse eixo, Qual eixo? e o meu touro escorpião. Ah, tá. E o que, que você acha? Eu fui casada com um taurino nato, nato, aquele taurino assim, teimoso, sabe? Que gosta de ficar em casa, que quis conquistar tudo, que gostava de comer muito bem, entendeu? Taurino nada. Tinha ouro, 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 tudo guardado na caixa. Eu ficava olhando, e vai, eu já tinha vendido tudinho. Eu dizia, eu tinha vendido tudo e ia fazer uma viagem. Então, isso para ele era amor, entendeu? E, tipo assim, e no meu céu, eu sou escorpião com ascendente touro. Então, eu Entendi. tive uma experiência de vivência, de aprendizado, de colocação, entendeu? Assim, entre esses dois arquétipos. Eu sou muito, eu me olho muito e olhava muito para ela. Aí o que é que acontece, Rodrigo? Você tem no teu céu exatamente esse eixo para você experienciar na vida e aplicar, entendeu? Porque escorpião não é de pensar muito na matéria, não, Rodrigo, entendeu? Mas quando Entendi. você tem um eixo assim de, de, de Sol e ascendente, dentro do eixo, eu sou escorpião e meu ascendente é touro. Então agora eu tenho que aprender a não ser assim tão liberada, que eu tenho que saber que o meu dinheiro tem que dar até o fim do mês, entendeu como é que é? Eu tenho que ter responsabilidade sobre casa, sobre contas, sobre tudo. Entendeu como é que é, Rodrigo? Eu não estava nem aí para isso. Nem aí mesmo. Ah, pagava tudo, acabava. E se tivesse que acabar com o dinheiro em 2 dias, eu acabava ele todo e dizia, ah, tudo bem, outro dia aí a gente, sabe? É tipo assim, entendeu? De tão desligada que eu era. Eu achava, no meu pensamento, o dinheiro, ele servia para me fazer tudo que eu queria, entendeu? Era Entendi. esse meu eu já não tinha aquela responsabilidade de preservar que o taurino tinha. Entendeu como é que é? Entendi, sim. Então, é muito aprendizado desse eixo, sabe? Entendi. Enfim, a Rosângela voltou? Você quer falar? Então, eu ia falar mas você já deixou claro que você não vai falar da casa, né? Porque eu vejo touro na mandala, né? Aí agora você está falando o eixo touro e escorpião. Para mim é a morte e a transformação. Para o taurino alcançar a casa 8, que é o escorpião, ele tem que fazer a transformação. Para o escorpião ter o pé no chão, a coisa taurina, terrena, ele tem que alcançar a casa 2. Mas aí você não fala de casa, você está falando só do signo de touro. Aí voltando lá na frente, quando a gente fala do touro, eu lembro do touro, bicho touro. Ele rumina muito antes de falar. Ele saboreia a comida muito, porque ele está comendo mato. Até ele engolir, ele tem que ruminar bastante. Para mim, essa é a figura taurina, é a terrena, entende?
Para mim é isso, touro. E muitas outras coisas. Mas aí você não fala de casa, você fala só do signo touro, que é fixo, terra, que é palpável. Quando todo mundo fala que é egoísta, materialista, eu não vejo dessa forma, porque eu gosto também de ver a casa onde está o sol de touro, para me poder falar que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo. Eu sou taurina, mas aí eu não gosto de falar assim, porque a pessoa, mas taurina come muito. Lógico que eu vou comer, eu vou me alimentar bem. Eu sou a casa 2, eu engulo as coisas, né? Porque a primeira casa, voltando a falar da Amanda, a primeira casa é como o mundo te vê e como que você se mostra para o mundo. A 2 é o touro. A gente vai mesmo. Vai falar da alimentação, o que você coloca para dentro, de alma, né? Porque touro é isso também. Que nem alguém falou aí de chegar lá na casa 8 e atingir o escorpião. Que é os dois zero, né? Casa 8 e casa 8. Você tem que ser escorpião e escorpião também tem que ser o touro. Porque é as duas casas. E eu vejo dessa forma. Era isso que eu ia falar. Já falei. Tá bom, Rosângela. Obrigado, viu? Eu também quero falar. Pode? Quem falou? A Carla? Pode. É Tem uma a filha, Carla. tem a Lucila, o Gilberto e depois a Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bem, boa noite. Tudo bom. Fala, Lucila. Não, eu ia só dar um exemplo, porque aqui em casa também, eu sou touro, meu marido é escorpião, né? E aí eu lembro de uma cena que eu tinha acabado de ter meu terceiro filho, eu ainda estava amamentando, meio deprimida pós-parto, aquela coisa. E precisando muito de dinheiro. A gente estava numa fase que não tinha dinheiro, aquela desespero, porque ele é um poeta, ele é músico, né? Ele é. E os filhos também, todos artistas em casa, menos eu, a taurina, pé no chão, né? E eu lembro que aí convidaram ele para fazer um comercial, que ele ia ganhar muito dinheiro. Na época era muito dinheiro, era tipo, sei lá, 40 mil reais, sabe? Alguma coisa assim. E ele falou que não ia fazer. Eu lembro de eu assim, desesperada pela sala, chorando, sabe? Porque eu falava, gente, não é possível, cara, porque não tinha a ver com, como é que ele falava? Com os O Di- princípios dele, que ele não ia fazer aquele produto, ele não ia vender aquele produto, que não precisava, e a gente precisando muito de dinheiro, muito de dinheiro. Então foi aquele desespero. Aí hoje eu olho, né? Porque agora passaram os anos, ele falando para minha filha. Filha, você precisa ter alguma coisa, sabe? Para você, seu ganha-pão, porque você é artista, você precisa ter. Então, assim, isso que você estava falando da convivência, e eu, em contrapartida, com esse bando de artistas em casa, eu tive que aprender também a não ser tão rígida, a não querer que eles tivessem, sabe, horários. Todo mundo tem que acordar cedo, o músico não acorda cedo, né? Então, assim, teve toda uma transformação na casa a partir das nossas naturezas, né? Porque eu tive que aprender com eles a ficar menos, né? Eu ficava louca, durante anos eu ficava desesperada com a bagunça da casa, tal. Chegou uma hora que eu falei, relaxa, deixa, né? Então, assim, como realmente a gente está aqui para aprender com o outro, né? Foi muito isso no nosso caso. Legal. Fala, Gilberto. Tudo bem? Olá, boa noite. Tô, tô com som, Estamos ou te não? ouvindo. Estamos te ouvindo. Então tá bom. Minha primeira participação aqui no grupo e também aqui na live. Fui convidado pelo Décio. Eu tô acompanhando aí pela primeira vez, né, a discussão. Tem uma questão aí que é o seguinte: a gente confunde muito a essência do indivíduo e a nossa opinião pessoal. Isso gera uma confusão quando a gente faz um juízo de valor sobre uma determinada pessoa, né? Então, por exemplo, o indivíduo ele tem a sua essência natural. A gente está falando do indivíduo de touro. E automaticamente a pessoa que não é de touro, que ela, por sua vez, ela não compreende as necessidades, as razões, os valores, tudo aquilo que o taurino tem na sua essência, por ele não compreender a sua essência, ele tem uma opinião, o que é diferente de compreender a essência do indivíduo. Por isso que a gente muitas vezes tem esse conflito, né? Então, assim, o taurino
ele tem essa necessidade de estar sempre monopolizando as questões, as pessoas, os valores. O que ele tem habilidade natural é tudo que se refere às questões materiais, a recursos, né? Então, quando ele precisa conquistar alguém, quando ele precisa adquirir alguma coisa, quando ele precisa, tudo se refere à questão, a recursos, basicamente, né? Então, o cara que vai convidar uma moça para jantar, para sair, ou vice-versa, muito e for taurino ou taurina, muito raramente o cara vai mal vestido, com o cabelo mal feito. Ele vai cortar o cabelo, ele vai se arrumar bem, ele vai num lugar bacana. A moça também, se for taurina, ela vai bem arrumada, né? Dá presente, gosta de receber presente. Tudo tá ligado a essa questão, porque ele tá no ambiente que ele domina, né? É o que a gente falou, é o fixo de terra. Não adianta querer que um taurino pense, sinta, tenha qualquer tipo de ação, não vai funcionar, né? Então não adianta, o taurino não pensa. É meio, né? Assim, não é que o taurino seja burro, tá, gente? Mas é isso, não é. Ele não tá no campo natural dele, né? Não adianta você querer que um taurino sinta. Ele não vai sentir. O negócio dele é praticidade, sentir que eu falo no sentido de afeto, né? O negócio dele é o toque, né? A coisa ali mesmo prática, objetiva, direta, resultado. Por causa que ele é o fixo, né? Ele tem as suas convicções muito pragmáticas e gosta de ser espaçoso, né? Taurino é espaçoso. Ele gosta de dominar o espaço, monopolizar o debate, as opiniões, as ideias. Ele é o dono da razão nesse sentido, né? Mas é o campo que ele domina, né? Não dá para a gente julgar se isso é errado ou se é certo. Mas é que a gente, quando é do outro polo, né? A gente julga, fala, mas ele é teimoso, mas ele é materialista, não sei o quê. Mas aí é a nossa, aí entra é a nossa opinião, né? Porque não é a Entendi. nossa essência, né? Então isso é interessante a gente compreender esses, essas diferenças, né? Da essência do indivíduo, o que é necessário para ele, o que ele busca, o que ele deseja, o que ele quer. E dentro dessa essência ele tem as suas polaridades, né? Quando ele executa isso com uma certa habilidade, com alguma competência, ele tem sucesso. Quando ele não tem, ele é mal sucedido, ele se dá bem, ele acaba sendo um duro, né? Vai mal nos negócios, e o contrário também é verdadeiro, né? Você pode ver que o taurino, geralmente, ele é elegante, é bem vestido, é bonito, tem um cabelo... Ele sempre se veste bem, né? Tem um corte de cabelo bacana, tá sempre Entendi. alinhado. Você não vai ver um taurino, uma taurina com a camisa amassada. Isso Entendi, aí, Gilberto. de jeito nenhum, né? Então ele preza por essa coisa física o tempo todo, mas não é, mas é o que ele domina, é o campo que ele domina, né? O modo que ele usa para conquistar as pessoas, para monopolizar os espaços e para ganhar para se esparramar, né? Para se espalhar, é o que ele tem de recurso natural, assim como os outros signos também, né? É isso. Entendi. Tá bom, obrigado, viu, Gilberto? E aí, deixa eu só só para juntar um pouquinho aqui, para falar que é o seguinte, assim, então tá, então a gente sempre acaba levando essa questão do signo para uma pessoa em si, né? Fala, tá, então tal pessoa em si, tal pessoa é assado. E é legal até certo ponto, assim, a gente até tem um parâmetro, tem, né, dá para conversar um pouco e tal, mas nesse contexto da astrologia, não é sobre a pessoa, é sobre o arquétipo do signo. Lembrando que todos nós temos todos os signos dentro do nosso mapa astral, né? Todos nós temos o signo de touro em algum ponto do mapa, em alguma casa, né? E aí uma coisa legal de falar, que falando dessa questão da intransigência, né? A casa no mapa astral onde a gente tem o signo de touro é uma área da vida onde a gente tem dificuldade de mudar, de transpor, é uma casa de mais resistência, né? Tem essas questões assim, sabe? De resistência, de permanência, medo de mudar, né? Tem toda a busca
pelo conforto, pela segurança. Então, a casa que está ali, o signo de touro. E uma outra coisa legal, que aí falando disso, é que assim, ó, parece que esse quando chega nos signos fixos, parece isso um pouco, né? Que esse senso de evolução, fala assim, tá, evolução, crescimento, né, e tal, é uma coisa minha, né? Então eu tô falando que precisa dessa evolução, que a direção da vida é essa evolução, e fala, não, mas é a permanência. Talvez porque a gente está falando do signo de touro, mas a vida em si, ela é movimento. A vida em si, pelos ciclos, né, que a gente entende, olhando pela astrologia, os ciclos vão nos levar para o nosso desenvolvimento espiritual e pessoal. Os ciclos da vida. E você perguntar assim, tá, qual que é o sentido da vida? Depende de qual tempo, depende de qual ciclo a gente esteja vivendo. Que determinado ciclo a gente está inclinado para tal coisa, determinado ciclo a gente está inclinado para outra coisa. Isso depende de cada pessoa também. Não existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é o sentido de evolução e de crescimento. Vou dar um exemplo agora, por exemplo, a gente está agora, a gente falou disso, inclusive, no nosso estudo, com Urano no signo de Touro. A Urano está no signo de Touro a 20 graus. E no dia 21 de abril, o Júpiter vai fazer uma conjunção com Urano em Touro. Urano, ele é um planeta que ele vai falar de rompimento, de inovação e de ruptura. Urano. Então, logo, as pessoas do signo de Touro, ou pessoas que têm muita evidência no signo de Touro, no mapa astral, ou a área da vida onde a gente tem o signo de Touro, é uma área onde a gente, se não está percebendo, está acontecendo um movimento de uma necessidade de inovação e de mudança de 360 graus. É uma necessidade de mudança que a vida está nos colocando. E aí, nesse sentido, né, Urano ali passando, eu atendi outro dia, não sei se foi hoje, foi esses dias, né? E aí, assim, na verdade, tem uma coisa, uma frase pronta, né? Que, tipo assim, toda ponte, na construção dela, né? Para quem é engenheiro, quem faz essas coisas assim, existe um grau de flexibilidade na ponte. Então, toda vez, né? Então, a gente passa na ponte, independente se a gente vê que a ponte balança um pouco, não é porque tá velha, não, é porque é assim mesmo, ela precisa de um grau de flexibilidade, porque senão ela quebra, né? Se ela for rígida demais, ela quebra. E aí, nesse sentido também de astrologia kármica, tem um lance que é assim, os signos fixos, eles têm uma, uma missão, um aprendizado, justamente com esse contexto da vida, que a vida ela é mutável. A vida ela é de transformação e os signos fixos eles têm essa tendência da permanência. Então logo eles vão ser desafiados, né? Claro, todos nós somos desafiados, mas os signos fixos eles têm esse contexto, né, com a impermanência da vida e conseguir acompanhar esse processo. Então, o signo de Touro agora, o signo de Escorpião, né, que é o oposto, o signo de Aquário, né, que faz uma quadratura, e depois o outro, qual que é o outro signo fixo? Até esqueci. É o signo de Leão, 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 leão. que é o signo de fogo e tal. Eles estão passando por esse desafio da necessidade da mudança. E aí, mudança, por exemplo, a Cris está aqui que não deixa eu mentir, então a Cris tem touro no ascendente. Eu vou até correr o risco agora dela ficar brava comigo, mas não vai ficar não, que outro dia ela contou essa história. Então Ficou não, ela falou tá hoje, liberado. ó que coisa importante a gente perceber os ciclos. Esse é o grande lance, assim. Ela falou hoje, dá licença, meu Cris, que ela tinha um relacionamento, que tinha essa questão do eixo e tal, toda essa questão, então ela tem um ascendente em touro, ela é do signo de Escorpião, de casa 7, tem a questão do relacionamento e tal. E quando o Urano passou no ascendente dela, teve um rompimento, onde a vida trouxe para ela é, a necessidade de um novo aprendizado. Não foi ela que escolheu. O ciclo da vida trouxe, claro, não é que Urano trouxe isso, mas Urano trouxe essa simbologia desse entendimento. Então ela passou por um processo de rompimento, de perda, muito drástica, onde ela se viu tendo que lidar com essa nova situação.
E nesse sentido de maturidade, Atravessar o abismo, Rodrigo. né? Atravessar o abismo. Teve que atravessar o abismo, né? Do fórceps. Atravessar o abismo. Foi. Só ser mesmo. Então, na verdade, assim, esse estudo da astrologia, fazer o mapa astral, fazer o acompanhamento, entender os ciclos, é a gente conseguir ter a maturidade dessa direção da nossa vida, da nossa existência, não é eu, né? A vida está escrita lá, então tem o mapa astral quando você nasce, tem o mapa astral, então tem os desafios e tem os ciclos a qual você vai passar e os aprendizados que a vida vai te propor. Ou você olha isso de olhos abertos, buscando conhecimento, ou você pode também, né, escolher não olhar para essas questões. E A sofrer. Lucila, a Lucila está começando a olhar para a astrologia. E eu duvido que ela não esteja se encantando, né, psicanalista, doutora. Estou me encantando, Cris, por isso que eu estou aqui, ó, a mudança, né? Eu só não entendi o que Tá que é esse mudando. Urano que você falou, Rodrigo. Urano significa o quê com essa conjunção com Júpiter? Então, em trânsito é assim, quer dizer assim, hoje no céu, Urano está em Touro, a 20 graus. Inclusive, é tipo assim, é o movimento do céu, a qualidade do céu, né? Então, Urano está em Touro e é um período que ele vai ficar ali. Então, naturalmente, ele vai propor rompimentos e inovações para as questões taurinas. E aí, no sentido, aí, a astrologia a gente vê assim, no sentido social, mundial, e depois no microcosmo, também que é a nossa individualidade. No sentido social, então o touro ele representa a sustentação, a matéria, a comida principalmente, né, o plantio, a colheita, e toda essa questão do nosso cuidado com a nossa mãe terra. Touro representa isso no sentido social. E aí nesse processo com o Urano passando ali, a gente está passando por uma necessidade de inovação e de sustentabilidade onde a gente está percebendo que a indústria, o jeito que a gente consome, o jeito que a gente lida com os valores, o jeito que a gente. Todo esse contexto agora está em evidência e a gente está chegando tardiamente, acho que tarde, à conclusão que a gente precisa mudar a forma de lidar com os nossos recursos financeiros. Porque senão a gente não vai durar muito, né? A gente não é mais uma coisa assim, tal pessoa disse, mas ele é meio maluco, talvez nem seja isso e tal. Já é evidente, né? As catástrofes, as mudanças climáticas, já não é uma coisa. Já é evidente, é isso, a gente está vivendo isso. Então, enquanto sociedade, a gente está passando por esse processo, e aí o legal é que não, a gente não precise passar por um rompimento, né, para conseguir acordar. Que a gente consiga acordar antes, se der tempo, né? E aí, no sentido pessoal, a posição onde a gente tem touro, ou se a gente é taurino, aí depende do grau, precisa ver o mapa astral inteiro e tal, né? Para não ser uma coisa assim leviana, ter essa necessidade de mudança. E o legal de fazer o mapa, eu fico muito tranquilo, porque quando eu estou conversando com a pessoa, eu falo assim, sabia, era isso, já entendi, já tinha isso, já é evidente para a pessoa, né? A astrologia, ela só simboliza, né? O caminho, né? E Urano, ele é assim, quando ele chega ali em cima mesmo, a mudança é pá, sabe? Não tem tempo, ou corre ou fica. Tu que sabe. A Carla queria falar, não era isso? Ah, obrigada! Primeiro, boa noite a todos. Semana passada, ai, desculpa. Semana passada eu comecei a assistir, eu cochilei no final, e aí eu acordei, vocês estavam despedindo e falando alguma coisa da Carla. Ai, desculpa. Aí eu não consegui nem me despedir. Aí me desculpem por isso, ainda não assisti, não deu tempo. E para rever, né, o que aconteceu, porque eu dei uma cochilada profunda, mas o meu espírito foi absorvendo, com certeza, o que vocês estavam falando. Agora, de hoje, eu tenho ascendente em touro. Isso nunca foi significativo para mim, até fazer parte aqui com vocês desse estudo. Como eu disse, ano passado, começar a estudar mais astrologia.
pesquisar várias coisas. Aí foi tomando sentido, encorpando essa questão do ascendente em touro. E antes de saber que eu era ascendente, eu tive meu ex-marido, pai dos meus filhos, que ele era do signo de touro. E essa coisa de trabalhar muito, responsabilidade, carregar o mundo nas costas, ele era assim. Mas eu admirava isso. Era uma das coisas que eu admirava nele, era o fato dele ser muito responsável, muito trabalhador e muito pé no chão. Aí depois, agora passado todos esses anos, eu descobri que eu tenho ascendente em touro e que isso é muito importante. E eu não sabia. Eu também trabalho muito, eu também, todo mundo fala isso. Caramba, você não para um minuto, toda hora fazendo uma coisa, mexo no quintal, faço isso, faço aquilo, trabalho no meu trabalho mesmo. E o tempo todo. Hoje a minha mãe, a vizinha, falando isso comigo. Olha, você tem que respirar um pouco e tal, porque eu tenho muito isso. Mas eu também tenho o meu lado muito espiritual. E a questão de comer muito, eu como pouco. Eu tenho 1,72 m, peso 64 quilos. Então, nunca tive essa glutonice, né, que falam do taurino. Algumas coisas, acho que são diferentes dependendo da pessoa. Eu gostei muito do que o Gilberto, né, falou. Eu achei bem, assim, muito sensível da parte dele falar isso, porque eu reparo, eu fico aqui observando, eu não tenho muita experiência, todo mundo falando várias coisas, uns falam mais, outros falam menos, que alguns signos, todo mundo coloca uma característica como se fosse uma coisa negativa. Alguns signos têm exaltação, que são os signos melhores ou porque é mais espiritual, e outros signos colocam as características mais negativas. Ah, muito teimoso, come muito, muito materialista. Eu vou contar uma parte da minha vida. Eu sempre quis fazer yoga e não tinha condições, né? Eu não trabalhava, eu era submissa ao meu primeiro marido e eu fui na escola de yoga Nanda Chandra, em Juiz de Fora, que é maravilhosa. Acho que ainda existe lá. Muitas salas, linda, com a Mandakini. Era uma escola de yoga na Rua Alfred, muito conhecida, mas eu não tinha condições de pagar a aula. E eu sempre sonhei em fazer yoga, a yoga parecia fazer parte de mim. Aí eu cheguei lá um determinado dia e perguntei para a secretária Camila, será que eu poderia fazer yoga aqui nessa escola em troca de trabalho? Aí ela me olhou espantada e falou: em troca de trabalho? Nunca ninguém fez essa proposta aqui. Aí eu falei: pois é, mas eu não tenho condição de pagar o valor, né, das aulas, e eu sonho, passo aqui na frente da escola, vejo, e eu sonho em fazer. Aí ela falou: o que você poderia oferecer? Eu falei: eu posso limpar, lavar, eu posso costurar. Aí ela falou: eu vou conversar com a dona Mandakini e você volta aqui essa semana. Aí tá, passou. Eu voltei, ela disse para mim: olha, Mandakini ficou muito surpresa com a sua proposta e ela quer conhecer você. Aí eu conheci a Mandakini, ela perguntou se eu fazia, ela era budista, tinha um altar cheio de imagens com roupinhas minúsculas e tinha aquelas máscaras de olho, né, de relaxar com erva doce e almofadas e cortinas. Aí ela falou: você seria capaz de fazer isso? Eu falei: sim, eu sou capaz de fazer isso. Até essas roupinhas eu compro em São Paulo, são caras, é difícil. Eu falei: sim, eu posso fazer. Aí eu comecei a praticar yoga com a Shanti, com a Shanti. Pratiquei durante 3 anos. Eu nasci para praticar yoga. Eu tenho muita flexibilidade. E eu fiquei lá 3 anos fazendo para ela, e aí eu fui ganhando dinheiro com isso também, porque eu comecei a criar coisas, leque de tecido, bolsas para carregar aquele tapete de yoga com uma alça que fazia o exercício, eu adaptei. Aí eu fui criando coisas
para a escola e ela foi ficando muito encantada com aquilo durante 3 anos. E eu sempre tive dificuldade das posturas de inversão, que é de ficar de cabeça para baixo, né? A vela, essas posturas que inverte e viver o mundo de cabeça para baixo, para mim sempre foi um pouco complicado. Mas aí eu pratico muito bem e gosto muito de praticar yoga. E o que eu estou dizendo é que em relação ao taurino, às vezes eu entendo, né? Posso estar errada também, que essa questão de se alimentar, né, querer, eu acho que se alimentar de várias coisas, porque eu gosto de me alimentar de muitas coisas, e me sacia não só o fato de comer, mas o fato de apreciar a beleza, o belo, assistir sempre nascer e pôr do sol, quando falou da Vênus, que é alguma coisa aí com o nascer do sol e pôr do sol, eu me identifiquei com isso, porque eu assisto muito nascer do sol e pôr do sol, isso é um alimento para mim. Então, eu posso não comer muito na minha mesa é, de comida, né? Mas eu me alimento de muitas coisas. Então, talvez possa também ter esse sentido, eu não sei. Isso são suposições minhas, né? E aí, depois que o Gilberto falou, o Rodrigo veio e completou algumas coisas também. Então, a vida é assim, a gente falando sempre, né, o tempo todo que nós temos todos os signos no nosso mapa, que nós somos um pedacinho de cada um. Eu tenho uma certa dificuldade com o escorpião, eu falei na primeira vez que eu assisti a aula aqui, que eu sempre repudiei escorpião. Ele não tem nada significativo que eu possa dizer. É por isso, eu não sei, é uma coisa intuitiva que eu sempre repudiei escorpião. Aí agora ouvindo falar, né, o touro e do outro lado escorpião, o complemento de cada um, e aí talvez tenha algum sentido nisso. Isso já está se dissolvendo em mim, está se dissolvendo essa questão do escorpião, porque até quando eu falo que eu já ouvi muitas vezes minhas amizades, as pessoas que eu gosto de conversar sobre isso, falar que eu sou muito espiritualizada. Nossa, Carla, você é muito espiritualizada, você é muito espiritual. Eu não sou, não, eu sou toda errada, eu não sei nada, mas porque eu gosto de falar sobre isso, de astrologia, agora com um pouco mais de conhecimento. Aí, quando alguém fala de signo comigo agora, eu digo: ah, para com isso, você não é só esse signo, você tem os 12 signos, vai assistir a aula do Rodrigo e depois a gente conversa, porque esse negócio de ter um signo só, para mim já caiu por terra, eu tenho os 12. E aí é isso, eu tenho os 12, tenho vocês, e essa caminhada muito gratificante. Eu não sei o que está acontecendo no meu trânsito hoje e nos últimos dias, que eu estou me sentindo empoderada, feliz, as coisas estão fluindo assim, muito positivas. Talvez Urano, né, passando em Touro, não sei, essa mudança, essa transformação. Mas aí, hoje, se eu tivesse uma varinha mágica, eu mudaria o mundo. E eu estou me sentindo assim, muito empoderada. Gratidão a todos por essa palhinha que vocês me permitiram. Espero ter acrescentado humildemente alguma coisa ao coraçãozinho de vocês, já repleto de tanto conhecimento. Ai, pior que eu ia falar que não contribuiu, mas contribuiu sim. Eu acho que ela falou muito sobre essa questão do lado positivo de touro, nesse sentido da sustentação, do trabalho e dessa busca do que realmente é importante, né? Quando esse ego ele volta para dentro e usa os recursos, né? Do trabalho, né? Do que é palpável para nutrir, né? Através do corpo, falando do yoga, né? O yoga, né? O corpo, isso é a coisa taurina, né? É conseguir alcançar essa ascendência através do movimento do corpo, nessa sensação, né? Isso também muito legal. Enfim, e aí, alguém mais quer falar alguma coisa? A gente finalizou. Finalizamos, né? Finalizamos, gente. Já é 9 horas, né? 21 horas já. Enfim, é um presente estar com vocês sempre. Até terça-feira que a gente vai falar de Plutão. E aí, quem vai ficar por aqui até quinta-feira. Obrigado, Gilberto, por ter chegado por aí, o povo que chegou. E é isso, uma ótima semana para vocês, tá? Lucila, e a nossa selfie? Cadê a selfie? Vamos abrir a Boa semana para selfie. vocês. André, a gente falou hoje. Décio, obrigado.
Boa A noite. Célia falou que não vai estar com a gente terça, Ah, porque eu falei muito mal dela nas outras duas. Paulinho, Célia, mas Não vou, não vou. plantão. Eu vou ficar já vai só ter paciência, prestando Paulinho. A senhora tem que atenção, não vou falar nada. estar, entendeu? Boa Não noite vou a falar todas nada. e todos. Tá bom. Boa noite. Vai fazer eu ficar culpado. Fica quietinha. Ô, Rodrigo, Eu só tô deixa eu só tirar apanhando uma essa dúvida. terça-feira. Pode falar, Terezinha. Tá, você dá aula de terça e quinta, é isso? Não, toda quinta-feira a gente bate um pouco aqui sobre esse livro, a gente, nesse sentido que a gente está Ah, tá. fazendo. E de terça-feira, essas últimas duas, eu fiz um workshop, apresentei um estudo mais profundo, né? E a gente juntou um grupinho e foi para lá. Ah, tá. Não, é porque de terça eu dou aula, então eu só de quinta mesmo. É, mas tudo certo, a gente vai se falando. A gente vai. Tá bom. Você ia falar alguma coisa, Tamara? Eu não deixei você falar, foi isso? Não, mas podemos resolver na semana que vem, relativo aos estudos do Danny Rudyard, para saber dos graus ali, é o grau de evolução, né? Sim, tá, Então era mais nesse aprofundamento que eu queria entrar, assim, tá bom. saber mais sobre isso. Enfim, Então tá. Boa semana para vocês, tá? Silvana, obrigada. Obrigada. Mineira boa. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau, Beijo, beijo. beijo. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã, Rodrigo. Até daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente se vê.